E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá? O ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que uma proposta do Japão para limitar o preço do petróleo russo em cerca de metade do seu nível atual levaria a uma redução significativa do petróleo no mercado e poderia elevar os preços acima de 300 a 400 dólares o barril. Tá? Minhas considerações aqui, antes de continuar aqui. Medvedev, tá, tem hora que ele fala demais, tá? Só que nesse ponto ele falou uma meia verdade. Tá? O Kishida ele está tomando uma linhagem política muito perigosa para o Japão nessa parte, né? Por que eu falo esse tipo de coisa? Ó, só para vocês terem ideia, claro que o barril do petróleo, acredito eu, tá? Ele nunca vai chegar a esse patamar na atual circunstância de 300 a 400 dólares o barril, tá? Mas o preço pode subir? Pode subir. Tá, pode subir, porque qual que é a proposta do Kishida em relação a limitar o petróleo russo? Desde que a Rússia diminua o valor do petróleo, ele pode, como é que se fala assim, exportar, ter livre exportação, desde que diminua o preço do petróleo, de acordo com a proposta do Kishida, tá? Só que se a Rússia não aceitar isso, vocês já sabem, a grande chance disso acontecer, vai limitar ainda mais a questão da oferta e demanda. Vai ter menos produtos no mercado, então no caso vai ter menos petróleo no mercado e consequentemente que isso vai acontecer, vai subir o preço ainda mais do petróleo. Isso é fato. Ó, só para vocês terem ideia, esta semana em algumas ilhas de Okinawa, tá, o preço do combustível chegou a 210 ienes o litro. Aqui onde eu moro, está uma média de 167 para 170, depende da semana. Tá? Ele oscila bastante. Mas já está subindo assim, de uma forma assim, sem queda. Eu não sei como é que eles fazem para conseguir controlar essa oscilação daqui, da região que eu moro, tá? Mas numa média geral eu estou pagando 167. Tá? Você vê que para o lado de Okinawa 210. Algumas ilhas de Okinawa ali, né? E para esse preço que eu estou pagando aqui agora, eu fiz a consulta aqui do preço do barril do petróleo, tá? Ele está 101,35, tá? No momento da gravação desse vídeo, o barril do petróleo está 101,85. Então, se você levar em conta que uma média geral do Japão, de acordo com o que eu tenho visto nas matérias, está 173, tá? O barril, o litro do combustível aqui no Japão. Claro que isso varia de região para região, é uma média, tá? do Japão. 173. Com o barril a 101, se esse troço chegar a 200, o barril, por exemplo, você já imaginou que nós vamos pagar o dobro do combustível aqui no Japão. Então aí você vai ter ideia que realmente a inflação vai subir de uma forma vertiginosa. Aí você pode ter certeza que vai começar a dar onda de desemprego, porque as firmas vão querer cortar capital, custo de capital, realmente, tá? E vai estrangular o povo de uma maneira que, para depois voltar a ter, tipo assim, aquele país próspero que é o Japão, vai levar muito tempo. Então, a política que o Kishida está tomando agora é uma política meio perigosa, tá? Mas continuando aqui, só para vocês terem ideia, tá? O Medvedev, ele não é pouca porcaria ali dentro do... Como é que se fala assim? Da cúpula russa ali, tá? Só para vocês terem ideia. Então, nesse ponto, o Medvedev, ele falou meia verdade ali. Eu não acredito que vai chegar a 300 a 400 dólares o preço do barril. Mas pode ser que suba bastante e dê uma estrangulada gostosa, tá? Caso esse plano do Kishida, como é que se fala, ele venha a ser implementado.
Aí nisso você já dá para você sacar o que vai ser do Japão daqui para frente, tá? Comentando a proposta que teria sido apresentada pelo primeiro-ministro Fumio Kishida, Medvedev disse que o Japão não teria petróleo e nem gás da Rússia, bem como nenhuma participação no projeto de Sakhalin-2, né, como resultado. Porque o Japão ele tem duas empresas ali que injetam dinheiro nesse projeto de extração de petróleo e gás, tá, de Sakhalin-2, para poder ter um fluxo maior e garantia de abastecimento de gás aqui no Japão. Só que já dá para você ter ideia que as políticas que o Kishida está tomando são políticas perigosas para o Japão. Só ele não está vendo isso. Tá? O presidente Vladimir Putin assinou na semana passada um decreto que assume o controle total do projeto de gás e petróleo de Sakhalin-2 no extremo leste da Rússia, como uma medida que pode forçar a saída da Shell, bem como as empresas japonesas Mitsui e Mitsubishi, né, de Sakhalin-2. Então já dá para você ter uma ideia. Isso aí eu notifiquei, tá? Porque é uma coisa perigosa para o Japão e vai afetar a todo mundo aqui no Japão. Por isso que eu já noticio esse tipo de coisa, porque para as pessoas tomarem cuidado com as economias que tem, tá? Tomar cuidado com mudanças de emprego, tá? Porque determinados setores que as pessoas podem mudar para trabalho, serão mais afetadas que as outras, e nisso o que acontece? Perigo de ser cortado e etc. Tá? Então existem vários perigos nesse meio, por isso que eu tento alertar as pessoas da melhor maneira possível, para que elas consigam ter uma estabilidade muito maior aqui no Japão, tá? Sem passar por dor de cabeça. Mas continuando. Para permanecer na nova empresa que substitui a empresa operacional existente, a Sakhalin Energy Investment Company, os acionistas estrangeiros precisam pedir ao governo russo a participação no prazo de um mês. Sim, por isso que o Japão está correndo para ver o que ele faz em relação a isso. Os líderes do G7 concordaram na semana passada em explorar a viabilidade de introduzir limites temporários de preços de importação, tá, do combustível russo, incluindo o petróleo, em uma tentativa de limitar os recursos russos para financiar a sua campanha militar na Ucrânia. Haverá significativamente menos petróleo no mercado e o seu preço será muito mais alto. Além disso, acima do preço astronômico previsto de 300 a 400 dólares por barril, Medvedev, agora vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, escreveu nas redes sociais. Então você vê que o Medvedev está ganhando poder ali. Então você vê que as palavras do Medvedev eles vão começar a ter peso. Até um tempo atrás, o Medvedev ele falava um monte de porcaria que nenhuma se concretizava. Agora o cara está ganhando poder. O cara agora é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. E escreveu nas redes sociais. Então, que é aquela velha história, onde tem fumaça, tem fogo. Então, se o Kishida não abrir os olhos nisso, quem vai se fuder, desculpa o termo, tá? Não tem outra palavra para isso, somos nós que moramos aqui no Japão. De verde e amarelo. Tá? Então, já vão se preparando aí, tá? Em comentários sobre as propostas de introduzir um teto sobre a metade do preço atual do petróleo russo, um porta-voz do Grêmio disse na segunda-feira que outros países podem discordar disso. Sim, eles podem discordar. Aí aquela velha história, aí, como é que se diz? Esses outros países que não concordarem com isso vão ter um certo poder de escolha ali em relação a essa ideia do Kishida. Tá? Mas se isso vem a ser implementado, você pode ter certeza que a Rússia vai dar uma retalhada no Japão de forma grotesca. Até porque você viu que a proposta saiu do Kishida. Então aquela velha história. Se a proposta tivesse saído dos Estados Unidos, por exemplo, não ia dar tanta repercussão para o Japão. Mas como a proposta saiu do raio da boca desse japonês, como é que se fala? Do Kishida. Acho que o cara vai lá nas reuniões, ele se empolga.
fala assim, eu tô com o poder, tô no meio dos gostosos aqui, e se empolga, e solta uns negócios desses, só que depois, a consequência vem pro povo, não vai para ele. O salário desses caras são astronomicamente enormes, igual o salário do Kuroda. O salário do Kuroda é muito grande, é muito enorme. Eu não lembro agora, mas passa da casa do... quanto que era? Desculpa, tá? Eu não lembro, mas era muito mais alto, assim. Era 8... O cálculo do salário do Kuroda, para quem não sabe, tá? O Kuroda é o presidente do BOJ, do Banco Central Japonês. O salário do Kuroda era estimado em 8 vezes mais o salário de um trabalhador japonês. Então já deu para você sacar que o Kuroda ganhava muito, ele ganha muito dinheiro para não fazer nada, para fazer besteira, para deixar a inflação do Japão subir. Mas em partes o Kuroda também ele não tem culpa, porque ele depende da autorização do governo. Então é mais culpa, entre aspas, do Kishida do que do Kuroda. Tá? O Kuroda ele tem essa ideia dele, tá? Essa ideia dos 2% era dele, tanto que ele tentou isso por mais de 10 anos, que ele já está lá no poder por mais de 10 anos ali como presidente, ele não conseguiu elevar o preço a inflação no Japão. Aí agora, com essa guerra da Rússia aí, que veio a oportunidade. Aí nisso juntou a fome com a vontade de comer, já dá para você sacar que muita coisa tem por aí, por trás. Então só que agora ele depende do Kishida, tanto que o Kuroda ele foi chamado no escritório do Kishida, eles conversaram e o Kuroda falou, né? Agora é com o governo essa parte de inflação, eu não posso fazer nada, se o Kishida não autorizar eu não tenho o que fazer. Então você vê que a política do Kishida atualmente, ela está fazendo uma política para afundar o Japão do que elevar. Porque você vê que o Japão, ele gasta o dobro do que ele ganha com a receita tributária anual. Isso aqui eu já postei no canal. No ano passado ele gastou quase o triplo, né? Foi o dobro mais um pouco. Para esse ano já está orçamentado um pouco menos do dobro o gasto em relação à arrecadação. Então já dá para você ter isso, porque nós estamos na metade do primeiro semestre, na segunda metade do segundo semestre, ainda vai ter muita coisa para rolar ainda. E dependendo, pode ser que o Kishida ele peça um novo orçamento suplementar, e nisso vai aumentar o quê? Ainda mais os gastos do Japão. Fora o dinheiro que o Kishida sai distribuindo para os países. Então nessa brincadeira pode ser que continue dando ruim para o Japão, em vez do Japão melhorar, continuar a entrar numa recessão profunda? Pode sim. A chance é muito grande. Tá? De acordo com essas políticas que ele está tomando. Então, para você que mora aqui no Japão, tome cuidado. Para você que pretende vir do Brasil para cá, tome cuidado redobrado. Por que eu falo para essas pessoas que vêm para o Japão trabalhar agora, cuidado redobrado? Porque elas vão estar com dívidas de passagem, dívida de financiamento. Então, essas dívidas de financiamento, elas não são poucas, elas não são fáceis de escoar, e dependendo, se você acaba perdendo emprego nesse meio tempo, a empreiteira ela não quer saber, ela quer saber de receber. Então, o que acontece? A pessoa ela pode passar apertada em relação a dinheiro. Ou ela, se chegar numa situação de passar apertado, ela, dependendo da situação, o que ela não vai poder conseguir pagar uma parcela e daqui a pouco é chamada de caloteira. Mas as situações estão aí, tá? Por isso que eu peço para as pessoas, tomem cuidado com as situações. É a mesma coisa, dependendo da pessoa, para o setor que ela vai trocar de trabalho. Dependendo da bomba que der, alguns setores dependem mais do petróleo do que o outro. E aí? Tá? Aí é a hora que dá problema nessa parte. É a mesma coisa as commodities. As pessoas elas não prestam atenção no preço das commodities. Então tem setores que, dependendo da elevação do preço da commodity, ela é muito mais afetada do que outro setor. Então nisso o que acontece? Dependendo da chance dela ser desempregada naquele setor que as commodities estão subindo muito rápido, de forma vertiginosa, é muito maior do que uma pessoa que está no setor que as commodities, no caso das matérias-primas, estão mais estabilizadas.
Vocês entendem a diferença? Então tem muita coisa que as pessoas têm que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Economia não é só juntar dinheiro, tem que tomar cuidado nesse ponto. É que as pessoas não prestam atenção nesses pontos. Tá? É a mesma coisa para um investidor que investe na bolsa. Até um dia de chuva, dependendo do tipo de bolsa de valor que ele investe, nas ações que ele investe, influencia. É aquela velha história igual do suco de laranja. Se o cara está comprando ações de um local que vende laranja, tá? De uma fazenda de laranja, por exemplo, e ele vê que está com previsão de chuva forte, geada, ele sabe que ele vai perder dinheiro. Então ele não vai investir ali. Por quê? Dependendo, se dá uma geada, estraga todas as laranjas daquele local, o que acontece? Ele perde dinheiro, ele não vai ter rentabilidade naquilo. Então você vê que até um dia de chuva influencia, tá? No mercado de ações, no mercado de commodities. Então as pessoas deveriam prestar mais atenção nessa parte, deveriam, coisa que não fazem, tá? E nesse meio tempo ficam suscetíveis ao que acontece ao mercado de trabalho, porque influencia demais, tá? Por mais que não pareça, influencia. Para não prolongar mais o vídeo, tá? É isso aí, família. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, clica no sininho para poder receber as notificações de vídeo que acontecem aqui no canal, tá certo? Em relação a Japão. E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.